Bom dia, pessoal. Vamos dando continuidade à nossa aula de constitucional, direitos fundamentais. Vamos falar hoje sobre os remédios constitucionais, tudo bem? O que são os remédios constitucionais, galera? São garantias instrumentais, são instrumentos destinados à proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nós já falamos isso no nosso primeiro bloco. São instrumentos à disposição das pessoas para reclamarem em juízo uma proteção a um direito seu violado. Exemplos: habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública. Habeas corpus, pessoal, chamado também de remédio heróico, tem origem histórica fora do Brasil e tem origem em dois posicionamentos. Na Inglaterra, Carta Magna de 1215, posição majoritária, e no direito romano. No Brasil, quem iniciou o habeas corpus foi o Código de Processo Criminal do Império em 1832. Na Constituição de 1891, pessoal, já existia o artigo para admitir a proteção dos direitos pessoais, inclusive a liberdade de locomoção. Conceito, pessoal, de habeas corpus, tá? É um remédio constitucional utilizado para evitar 1. Cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção de uma ilegalidade ou de abuso de um poder. Veja, não é necessário advogado para entrar com habeas corpus, pessoal. É uma ação judicial penal e gratuita, veja, isenta de custas, importante, que visa a liberdade de locomoção da pessoa humana, o direito de ir, vir, ficar, permanecer e deslocar-se. Não pode ser interposto em língua estrangeira, pessoal. E também tem que estar assinado. Não pode ser o habeas corpus apócrifo, tudo bem? Legitimidade das partes. Quem que é o impetrante, pessoal? Pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, tudo bem? A pessoa jurídica pode ser nacional ou estrangeira, física também, independentemente de possuir habilitação técnica para tanto. O Ministério Público, ele também tem legitimidade para ingressar com habeas corpus em favor de qualquer pessoa, pessoal, inclusive do réu do processo, no qual ele, procurador ou promotor de justiça, figura como acusador. Também tem legitimidade o MP. Veja, o habeas corpus não cabe em decorrência de punições disciplinares militares, pessoal. Não vão errar isso lá. Não cabe de punições disciplinares militares, por exemplo, para discutir uma ilegalidade da prisão. Tudo bem? Como nos ensina a NUT, tá? Nos habeas corpus pode ser paciente qualquer pessoa física, tudo bem? Não admitimos a possibilidade de figurar como beneficiário, como pessoa passiva do habeas corpus, a pessoa jurídica, pois a pessoa jurídica não há que se falar em viabilidade para constranger a sua liberdade de locomoção. Tranquilo? Não cabe habeas corpus em pena de multa. Não cabe habeas corpus em processo administrativo. Não cabe habeas corpus em processo de impeachment. Mas cabe para questionar a inserção de provas ilícitas que resultem em determinada prisão. Aí sim cabe. Tudo bem? Condições da ação para o habeas corpus, pessoal. O habeas corpus pode ser uma ação que estará subordinada às condições da ação. Por exemplo, possibilidade jurídica do pedido. O que quer dizer isso? O pedido formulado pelo autor tem que estar previsto na legislação e tem que ser aceito pelo ordenamento jurídico. Tudo bem? É a possibilidade jurídica do pedido. B. Interesse de agir, que quer dizer a necessidade. É preciso que haja um constrangimento ou uma ameaça à liberdade de locomoção. Legitimidade de agir. Ativa. Qualquer pessoa, nós sabemos. Passiva. Autoridade pública ou um particular que restringe a locomoção de outro. O habeas corpus, pessoal, pode ser concedido de ofício. Tudo bem? Espécies de habeas corpus, pessoal. Existem 3 espécies: preventivo, repressivo ou de ofício. O preventivo
ele serve para afastar a liberdade de locomoção. Ameaça a liberdade de locomoção. Repressivo ou liberatório, serve para afastar o constrangimento à liberdade de locomoção que já foi consumado, pessoal. O juiz, no caso, ele vai expedir o alvará de soltura. De ofício, ele é concedido pelo juiz no curso de processo criminal, quando houver constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Tudo bem? Qual que é o procedimento do habeas corpus, pessoal? No procedimento de primeira instância, o habeas corpus ele segue o rito sumaríssimo, pois não há que se falar em dilação probatória no rito do habeas corpus. Petição do habeas corpus, pessoal, será apresentado ao juiz competente e conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer a violência ou a coação e o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça. B. Declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples coação, as razões que se funda o seu temor. C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever. Veja, não é admitido o habeas corpus apócrifo. E a designação das respectivas residências. Jurisprudências do habeas corpus. Importante, pessoal. 1. O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio. Quando tiver o recurso próprio, eu devo utilizar o recurso próprio. Por exemplo, a apelação, o agravo em execução, o recurso especial. Tampouco a revisão criminal, pessoal, exceto as situações em que, vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coautor, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente, seja de obrigação, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus. 2. O conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal. 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, pessoal, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa, por exemplo, a materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 4. O reexame da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demonstrar a análise do conjunto probatório. Beleza? 5. O habeas corpus é uma ação de rito célere e cognição sumária, pessoal, não se prestando a analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas. Habeas data, pessoal. Saindo do habeas corpus e indo para o habeas data. O que é o habeas data? O habeas data assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros públicos ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, além disso, para retificação de determinados dados. É um direito que todas as pessoas possuem de solicitar judicialmente a exibição dos registros públicos, pessoal, ou privados, tá? Nos quais estejam incluídos os seus dados pessoais, que deles se tornem conhecimento e, se necessário for, sejam necessários que haja uma retificação desses dados, tudo bem? Inexatos ou obsoletos, ou que impliquem algum tipo de discriminação. Esse é o habeas data, pessoal. É uma ação constitucional também, que tem caráter civil, pessoal. E o conteúdo e o rito sumário. Ela é uma ação de caráter personalíssimo, pessoal. Diferentemente do habeas corpus. Eu só posso entrar com habeas data para questões pessoais. Não vão errar isso. Diferente do habeas corpus. Cabimento do habeas data, pessoal. Para que eu possa entrar com habeas data, é necessário uma negativa da via administrativa
para que se justifique o ajuizamento do habeas data, de maneira que não haverá interesse para agir do habeas data se essa ação constitucional não houver relutância do detentor daquelas informações em fornecê-las ao interessado. Tudo bem? E como é que se faz a prova? A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui um requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. STJ e STF entendem que necessariamente deve existir um esgotamento prévio da via administrativa para que seja possível a impetração do habeas data. Legitimidade para o habeas data ativa pode ser ajuizado tanto por pessoa física, a pessoa física brasileira ou estrangeira, tanto quanto por pessoa jurídica. Entende-se que é possível que os herdeiros e o cônjuge do morto também possam impetrar o habeas data. Legitimidade passiva. Entidades governamentais da administração pública, direta e indireta, bem como as instituições, entidades e pessoas jurídicas privadas que prestem serviços para o público, por exemplo, Serasa, ou de entidades públicas, ou entidades de interesse público, e desde que detenham dados referentes às pessoas físicas ou jurídicas. Dados sigilosos, pessoal. É inaplicável a possibilidade de negar-se ao próprio impetrante todas ou algumas de suas informações pessoais, pessoal, alegando-se sigilo em virtude da imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado. Esse foi o entendimento vencido, de forma que poderá ser negado essas situações. Não, esse entendimento não prevalece. Contra a negativa de conceder uma certidão, pessoal, não se fala em habeas data. Veja, aí nós temos uma ordem de não conceder uma certidão. Nesse caso, será caso de mandado de segurança, pessoal. Muita atenção nisso aqui. Negativa de expedição de certidão. É mandado de segurança e não é habeas data. Mandado de segurança, pessoal. Agora, concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data. Veja, o mandado de segurança é residual, somente quando não couber o habeas corpus ou o habeas data, para proteger direito certo, provado, líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Espécies de mandado de segurança, pessoal. Preventivo e repressivo. O preventivo, quando o impetrante demonstra um justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte de uma autoridade. Veja, no preventivo é necessário demonstrar atos preparatórios ou indícios razoáveis e, além disso, a tendência de querer se praticar esses atos, omitir-se a fazê-lo, de tal forma que conserva-se esse propósito, a lesão de direito de se tornar efetiva. Mandado de segurança repressivo, pessoal, contra uma ilegalidade que já foi cometida, não é a ameaça, contra uma ilegalidade que já foi cometida. Cabimento, pessoal, do mandado de segurança, em face de ato comissivo ou omissivo de autoridade praticada pelo poder público ou particular, que está sob delegação do poder público. Ilegalidade ou abuso de poder, contra uma lesão ou ameaça de lesão. O mandado de segurança, pessoal, ele tem um caráter subsidiário. Ele protege um direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, porém cabível para o caso de negativa no fornecimento de certidão
em razão do direito à certidão que todo indivíduo possui. Veja, não existe cabimento do mandado de segurança quanto à decisão transitada em julgado. Detalhe importantíssimo, pessoal. Não errem lá na prova de vocês. Não existe o cabimento de mandado de segurança contra uma decisão que já transitou em julgado, uma decisão judicial que já transitou em julgado. Legitimidade ativa para interpor um mandado de segurança, tanto pessoa física como jurídica, quanto pessoa nacional ou estrangeira, domiciliada ou não no nosso país. Universalidades reconhecidas por lei também têm legitimidade, como por exemplo o espólio, a massa falida, tá? Os órgãos públicos despersonalizados, mas que possuam capacidade processual, também podem entrar com mandado de segurança. Ministério Público, pessoal, ele é parte na relação jurídica processual e, por isso, pode-se utilizar do mandado de segurança quando ele entende que esteja sendo violado o direito líquido e certo. Legitimidade passiva, pessoal, o impetrado sempre será a autoridade coatora que pratica ou ordena uma ordem concreta e especificadamente a execução ou inexecução de determinado ato impugnado. Essa autoridade responde pelas suas consequências administrativas e é essa autoridade que detém competência para corrigir determinada ilegalidade. Pode a pessoa jurídica de direito público também, pessoal, da qual faça parte, integrar como litisconsorte na relação processual. Observação: o ajuizamento de mandado de segurança criminal por parte do Ministério Público e em face de decisão judicial favorável ao réu deverá ser chamado necessariamente ao processo para intervir como litisconsorte passivo necessário, pessoal, uma vez que a concessão da segurança no mandado de segurança certamente irá afetar a sua situação jurídica. Então, necessariamente, ele vai ser chamado para intervir como litisconsórcio passivo necessário. Prazo para interposição do mandado de segurança, pessoal: 120 dias a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, sendo esse prazo de natureza decadencial, pessoal, não é prescricional. Veja, é a extinção do prazo para implementar o writ, o mandado, e não a extinção do próprio direito subjetivo, sendo que este poderá ser amparado por qualquer outro meio ordinário de tutela jurisdicional, a não ser o próprio mandado de segurança. Competência para o mandado de segurança. Para processar e julgar o mandado de segurança, a competência é definida em função da hierarquia da autoridade legitimada a praticar determinada conduta, podendo ela ser comissiva ou omissiva, e sendo que ela possa resultar em lesão a um direito subjetivo da parte, pessoal. Não compete nem ao STF nem ao STJ o julgamento do mandado de segurança, e sim aos próprios tribunais competentes para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra os seus atos e omissões. Detalhe importantíssimo: os próprios tribunais, só arrumar a cortina aqui, pessoal, os próprios tribunais poderão julgar aí, tá? Os atos competentes para julgar os mandados de segurança contra os seus próprios atos e suas omissões. Liminar no mandado de segurança. Pode ocorrer do juiz conceder a liminar de mandado de segurança, suspendendo o ato que deu motivo ao pedido. Quando, pessoal? Quando for relevante o fundamento e se do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida. Em caso de denegação do mandado de segurança por sentença ou
no julgamento do agravo, ficará restaurado sem efeito a liminar concedida e, dessa forma, retroagirá os efeitos dessa decisão liminar. Jurisprudência aplicada ao mandado de segurança, pessoal. Vamos lá. A indicação equivocada da autoridade coatora não vai implicar ilegitimidade passiva nos casos em que o equívoco é facilmente perceptível, pessoal, e aquela erroneamente apontada pertence à mesma pessoa jurídica de direito público. 2. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, é contra ela que cabe o mandado de segurança ou medida judicial, súmula 510 do STF. 3. O governador de estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, no qual se impugna a elaboração, aplicação, anulação ou correção de teste ou questões de concurso, cabendo à banca examinadora, executora direta da legitimidade atacada, figurar no polo passivo da demanda. Tudo bem? Caberá ao CESP estar, por exemplo, num determinado polo passivo de uma demanda. Tudo bem? E não o governador de estado. Mandado de segurança coletivo, pessoal. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Guardem essa legitimação do mandado de segurança coletivo, muito importante. Tem por finalidade evitar a multiplicidade de demandas idênticas e consequente demora na prestação jurisdicional, ao permitir que pessoas jurídicas defendam os interesses de seus membros. Qual que é o objeto do mandado de segurança coletivo, pessoal? Terá por objeto a defesa dos mesmos direitos que podem ser objeto do mandado de segurança individual. Por outro lado, será direcionado à defesa dos interesses coletivos, pessoal. Tanto os coletivos individuais, os coletivos e os difusos. Coletivos, quais serão os coletivos, pessoal? Que estão lá no Código de Defesa do Consumidor, as definições. Os coletivos são os transindividuais, pessoal, que são de natureza indivisível, dos quais sejam titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por meio de uma relação jurídica básica. Por exemplo, pessoas que estão numa mesma profissão. Individuais homogêneos, quais são eles? São os decorrentes de uma origem comum e da atividade ou de determinada situação específica de uma totalidade ou parte dos associados ou membros de determinada situação. Legitimidade ativa, pessoal, para interpor um mandado de segurança coletivo. Já falamos, partido político que tenha representação no Congresso Nacional, exigindo-se dele somente a existência, no mínimo, de um parlamentar no Senado ou na Câmara dos Deputados. 2. Organização sindical, entidade de classe ou associação. Letra A. Essa associação ou entidade de classe, ela tem que estar legalmente constituída, tá? B. O funcionamento dela tem que ser há pelo menos um ano. C. Ela tem que pleitear a defesa de interesses dos seus membros ou associados, sendo que, para o caso das associações, é necessário que preenchem um requisito de estarem pelo menos há um ano constituídos. Sindicatos e entidades de classe, nós podemos dizer que ocorre a substituição processual em razão da impetrante defender
em nome próprio, o direito alheio. Coisa julgada no mandado de segurança, pessoal. No caso do mandado de segurança ser considerado improcedente para os casos de direitos coletivos ou difusos, não haverá óbice à interposição de ações individuais com o mesmo fundamento. Tudo bem? Para as ações de direitos individuais homogêneos, só poderá ser interposta uma ação individual com o mesmo fundamento caso o indivíduo não tenha atuado antes como litisconsorte ativo do mandado de segurança. Tudo bem? Tranquilo? Liminar no mandado de segurança coletivo. A liminar somente poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá necessariamente se pronunciar no prazo de 72 horas. Mandado de injunção. Vamos dar um tempinho aqui e já retornamos depois do intervalo. Um grande abraço.